Olá, eu sou o Luís dos Living Tales. Olá, eu sou o Luís dos Space Transition e muito cheio. Portanto, vai ser uma questão de Luís. Exatamente. O que é que mais gostas do Lucky Luke? Eu acho que é, acima de tudo, o trabalho de guitarra dos dois que fazem. E depois tem aquela componente mais power metal, um bocado misturada com metal progressivo, que eu acho que eles fazem muito bem. Acho que principalmente isso. Gosto do violino também, é uma cena diferente, é fixe. Confesso que o violino é das coisas que mais me marca na banda. Mas para mim, de facto, sim, é os guitarristas. Ou seja, é como tu dizes, é power metal. A nível rítmico, não é nada que não encontres noutros sítios. Mas a nível melódico é onde eu noto as grandes diferenças. A maneira como as frases melódicas são construídas, tanto nas guitarras, como inclusive na voz da Fuki, que acho que só a pena eu não perceber nada de japonês, mas gostava. Mas acho que é a primeira vez que eu ouço uma. Ou seja, foi das primeiras, já ouvi mais. Já ia dizer uma grande carneira e um grande texto, mas acho que é a primeira vez que eu ouço uma vocalista japonesa, cujo timbre de voz não é o timbre habituado, estridente que eu costumo ouvir, por exemplo, vindo do pop, ou do K-pop, coisas assim do género, ou do J-pop, acho que é o japonês, assim, que é mais estridente. Ela consegue ter um timbre de voz super agudo, mas é um agudo é um agudo quase como quando a gente está a tocar na guitarra no pick-up do braço, fica assim mais aveludado, fica mais arredondado e tal e qual é isso. Mas eu confesso que quando o canal dos Zés me desafiaram para tirar aquela música Black Pentagram, eu vi aquilo e assim, penso, pronto, ok, vou tirar, vai me dar trabalho, mais trabalho ou menos trabalho, mas estou ciente das minhas capacidades, que eu sei tocar isto. Começo a tirar isso. O trabalho de frases melódicas aqui da guitarra e a abordagem é espetacular. E foi, por exemplo, eu te perguntei o que é que achavas, porque eu não consigo perceber às vezes onde é que ele vai buscar aquelas ideias melódicas em que muitas vezes estás a ver ele a tocar numa determinada secção da guitarra, numa determinada frase, mas de repente vou buscar aquelas notas ali muito agudas para depois voltar atrás outra vez. E tu dizes assim, mas as notas são quase as mesmas, não teria dado a sequência a melodia em cima dele. É quase como se ele quisesse quebrar o timbre da melodia mais grave, pegou ali naquele bocadinho mais agudo e quisesse voltar outra vez para o grave. E tu ficas assim, man, que é quebra-cabeças? Melodicamente, às vezes é um quebra-cabeças para mim, mas é fascinante. E eu confesso que gosto muito de aprender, eu aprendo com toda a gente, mas confesso que tenho aprendido muito como tirar as músicas deles. Tem sido assim muito, em termos criativos e de ideias e de abordagem, tem sido assim bastante refrescante. Ao fim de 30 anos. Fixe, eu acho que a música deles, acima de tudo, é divertida, é fixe, sei lá, não é sempre triste, não é sempre pesado. Ou raivosa. Tem melodia, tem partes bonitas, tem partes super pesadas, com growl, um bocadinho esmarados. E está tudo all over the place, tem solos de guitarra, de violino. É fixe, é super divertido.
eu fico bastante entusiasmado. Mas é uma coisa, nestas duas músicas, o que é que achaste mais difícil e o que é que achaste mais fácil? Eu acho que o mais difícil foram aqueles apoios diminutos lá do circo. Continuo a dizer, obrigado por escolheres fazer essa parte. Salvaste tudo de uma boa. Aqueles primeiros desafios diminutos são bem complicados por usarem muito a cena de ter o anular com e stretches ainda bastante complicados. Pá, a parte mais fácil, acho que não há partes fáceis porque eles não fazem cenas fáceis. Não. Propriamente. Concordo. Mas é curioso, sabes que se tivesse que apostar esses arpejos dele, eu diria que vieram do Genia e não do Chirão. Muitos dos vídeos que vejo, sei que é ele a executá-los, mas quando eu digo vieram, estou a falar criativamente, meter a ideia. Porquê? Tu me estás a dizer, ou seja, tem a parte do anular e do tempo. Quando eu olho para os dois a tocar ao vivo, em termos de execução técnica, consigo perceber que um executa as mesmas coisas que o outro de formas em termos, ou seja, como faz as mesmas notas que o outro se for preciso. O Genia já teve que cobrir os solos do chinelo, mas a execução das notas são distintas, o posicionamento e a direção para executá-las é distinto. E o Genia, de facto, eu reparo muito que ele toca muito com aberturas. Ele toca muito com aberturas e aquilo que está a dizer, utilizar o anular, ele usa imenso. E eu, algumas das passagens nos vídeos que tenho feito dele, quando me toca fazer, quando decido fazer, porque como sou eu sozinho, às vezes alterno, faço o solo de um, mas depois faço a harmonia do outro, misturo um bocadinho as duas coisas. Mas quando decido que eu vou fazer esta guitarra, eu reparo que é a do Genia, eu assim, já sei que vou aqui para as aberturas, já vou sofrer. Já vou sofrer. Porque ele faz as aberturas, mas ele consegue ser rápido em pequenos toques como o anular. E eu sinto essa dificuldade também. E se calhar é por aí um bocado que passa a cena. Eu acho que tu sempre que metes estes dois dedos, muito pela anatomia da mão, é sempre complicado. E lá está, a ter stretches grandes. Tu és o guitarrista de Face Transition e de Moonshade. São duas bandas completamente distintas, duas praias distintas. Mas tal como eu, tu és o único guitarrista de Face Transition, assim como eu sou o único de Lead Guitars. Bom, qual é a tua... Também já toquei bandas em que éramos dois guitarristas, por isso é que quero saber a tua opinião aqui. Como é que tu te sentes sendo um só guitarrista de Face Transition? Como é que tu fazes a abordagem de Face Transition em termos de guitarra, em termos de composição? Como é que, quando estás a compor, quando estavam a fazer as vossas músicas, como guitarrista, qual é a primeira coisa que tu pensas? A primeira coisa, acho que penso a nível de arranjo musical ou a nível de composição. Ambas as duas. Podes começar por uma ou por outra, por onde preferes. Mas a nível de composição, eu acho que seria mais tipo ritmos e percussões harmónicas. Tipicamente é a Sofia que faz as melodias, ela fez basicamente quase todas as melodias do PP até agora. E, portanto, acho que o meu trabalho é sempre muito eu e o Maia, que trabalhamos por riffs e harmonias e estrutura da música. Agora, enquanto
arranjo, por exemplo, da guitarra, por exemplo, como é que eu penso em PT versus não chego, eu acho que em PT eu tento pensar mais em preencher um bocado mais o acorde. Talvez não estar só com tocar power-chords, porque não tenho outra guitarra, não é? Embora nós usamos sons eletrónicos, orquestrações em PT também, e isso acho que também acrescentou. Também, ou seja, nós usamos também para acrescentar, quer sejam medidas, arpejos, extensões para os acordes. Mas mesmo assim eu acho que para a guitarra em PT eu tento, ou seja, acrescentar mais, talvez mais novos acordes, nem sempre, depende um bocado, e também tento não dar overplay, ou seja, porque normalmente na música, ou seja, estamos a tocar para a voz, não é? A voz é o instrumento principal quando a Sofia está a cantar, e então tento sempre, sim, com bom gosto, mas não tentar dar overplay para, lá está, para servir a guitarra estar a funcionar como um instrumento de suporte e para, lá está, para a voz estar mais destacada. Esse foi um trabalho que tivemos ainda mais preocupação para este ano. Em muito cheio, acho que a diferença é que eu e o Pedro, quer para o Wesley Set, o Wesley Set esse caso foi um bocado mais composto por o Pedro, eu entrei mais para o sol. Qual foi a tua experiência de entrar numa banda logo à primeira, inicialmente só para fazer os sons? Não é um bocado aquela sensação tipo, que fazer aqui uns sons, cair aqui para aquelas, para fazer estes sons, mas intrusaste logo com a vibe, tiveste, quando digo dificuldades, não é aquela coisa, mas tu como guitarrista lead, que és um guitarrista lead, deves sentir o mesmo que eu sinto muitas vezes, tipo, já me convidaram, olha, gravas um solo aqui nesta música, gravas aqui. Aliás, o Bruno fez-me sofrer, conheci no casamento dele, um gajo que gravou 2 álbuns e eu numa noite gravei 30 solos. 30 solos? Todos improvisados, não é? Estamos a falar de coisas muito pequeninas, mas ao fim de 10 tu já sentes que te estás a repetir. Por muito que queiras mudar o tom, queiras mudar a dinâmica, mas esteja, quando estás a improvisar, ao fim de 10 músicas, tu literalmente estás a repetir. Então é o desafio que quando entrou. Mas abate. Mas é aquela sensação tipo, só me posso focar na parte do solo, gravo o solo, tenho a vibe daquele momento, mas eu não estou a gravar um solo com a vibe da música toda, ou seja, não estou realmente a perceber o que é que a música me está a pedir. Tiveste essa sensação, ou algo assim do género? Ou tipo, o que é que para aqueles, está tudo tranquilo, a vibe flui bem, ou tiveste que andar um bocado até te intrusar na música? É assim, com as músicas, eles foram passando as músicas, quando eu entrei, basicamente as músicas já foram quase todas completas. Acho que só a Treaties, a última música do álbum, é que ainda estava Pedro onde estava assim, a fazer. Lá está, eu fui ouvindo as músicas, fui tendo a vibe, lá está, também eu gosto de Mellow Death, eu ouço Children of Bodom, Engagement, Insomnia, eu ouço esse tipo de som, eu gosto desse tipo de música, por isso para mim não foi estranho eu fazer um solo para esse tipo de bandas. Aliás, para esse tipo de música. Não foi estranho, por isso foi só fixe, ok, tenho música, estou a curtir, gosto das músicas e um solo. Ok. E em termos de abordagem técnica, devemos notar uma grande diferença entre a abordagem técnica de fazer um solo em PT ou a abordagem técnica de fazer um solo em mão cheia. E não estou a dizer que um seja mais difícil ou mais fácil. Há o mindset necessário para fazer aquilo que realmente é adequado. Notas muita diferença? Ou tens que clicar num botão e desligar algumas coisas e ligar outras? Ou sentes que é diferente? Eu acho que
não há grande diferença no meu processo para fazer solos, quer para uma banda, quer para outra. Eu acho que, se calhar, em PT, eu penso mais no acorde, como é que eu dar no acorde. E em Moonshade acho que vou um bocado mais pela vibe. Acho que é um bocado mais por aí. Também obviamente, estou super consciente da harmonia e isso também tento sempre dar outline aos acordes. Mas acho que se calhar como Moonshade estou um bocado mais. Estou a seguir a vibe e em PT acho que estou mais atento ainda talvez a harmonia e maneiras, sei lá, fixes de dar outline ao acorde, não só necessariamente nos modos gregos, talvez entrar um bocado mais na área tipo de modos gregos, talvez e se calhar um bocado mais para a menor harmónica, menor melódica. É engraçado. Tens em PT, mas uma abordagem que eu tenho. Yeah. Como é que te fazes? Há bocado mostrei da Hades, não é? Como funciona com a Hades, se tu reparares. Ok. É um bocado o mesmo, sigo um bocado o mesmo processo, principalmente nos últimos 2 anos. Inicialmente, no Limitelos, quando o Limitelos se formou, este está sempre com fogo no rabo, quero manter tudo, quero tocar tudo o que sei. Não para mostrar, mas é para pôr em prática tudo aquilo que aprendes. Yeah. E depois percebes que estás a fazer too much. Já no álbum anterior, no Persephone, já a minha abordagem foi mais focada na harmonia, na melodia. Tal como tu, em PT, eu não sou o típico guitarrista de metal, que é só power chord e palm minutos por aí fora. E eu preocupo-me, como sou o único guitarrista, eu preocupo-me muito com a harmonia da guitarra. E como eu também componho as orquestras para trabalhar, ou seja, compomos entre todos em termos de ouvidos, em termos práticos, eu tenho sempre que casar o que estou a fazer na guitarra com o que está a ser feito nas orquestras, com o que está a ser feito no baixo. Pode parecer fácil, de todo. E aí a minha pergunta vem precisamente nesse sentido. Porquê? Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é, não é dificuldade, é aquela coisa tipo, e que ideia espetacular na guitarra. E quando tu mesmo das por ela, mas isto não vai casar bem nem com a voz, nem com o baixo, nem com as orquestras. Ou não vai casar bem com um deles, ou não vai casar bem com nenhum. Apesar de eu começar a compor a música pela guitarra. Como tal, começa pela guitarra. Porque é que a gente vai? Raramente, eu duvido que exista alguma banda no mundo, ou muitas bandas no mundo que comecem a compor pela bateria ou pelo baixo. Não é por mal, é porque vai tudo muito da vibe e o metal vive muito da sonoridade da guitarra. E então, nesse sentido, eu tenho muita necessidade de sentir que há harmonia. Então, logo de início, eu faço muitas vezes, crio as coisas com muita harmonia na guitarra. E depois estou a colocar na harmonia, senão começo a entrar no campo ou do baixo ou no campo das orquestras. E depois, o que acontece? Quando eu começo a encher muita harmonia, eu também começo a utilizar open chords, ou cordas de quinta, ou cordas de sétimas, cordas de minutos. Isso enche muito o espaço, o campo harmónico. Depois quando começas a metes uma melodia de violino, parece-te muito bem. A seguir fazes a linha melódica da viola d'arco, a seguir fazes a linha melódica da trompete, a seguir fazes a linha melódica da flauta. Queres fazer um crescendo da coisa, mas começas a perceber, há aqui qualquer coisa que está a soar a mais. Yeah. Onde é que eu vou abrir espaço? Acabas por ter que cortar na guitarra, se queres dar destaque às orquestras, então cortas nas orquestras, se queres bater o destaque na guitarra, simplesmente isso. Mas, então, eu tenho muitas vezes essa dificuldade. O campo harmónico muitas vezes atrapalha-me a conjugação com os outros instrumentos. E depois eu acabei por ter muita emoção, muita atenção à textura dos instrumentos de orquestra. É uma coisa completamente distinta. Uma coisa é quando a gente mete efeitos ou sintetizadores, mas as orquestras são instrumentos, obviamente com DSTs, né?
não temos dinheiro para pagar uma orquestra para gravar. Era bom. Era bom, mas não temos. Mas mesmo assim eles conseguem dar-te uma vibe bastante aproximada da realidade. E sobretudo com instrumentos de madeira. Tens como as cordas, por exemplo. Tens um grande problema. É que não é problema, no fundo, porque é assim que funciona, mas os instrumentos têm uma textura muito específica que, tal como o Nottingham fez. Quando tu metes o violino, e eles só têm um violino, quando tu metes o violino, toda a música ganha uma profundidade completamente distinta. E por muito que o violino seja, ele sobrepõe-se. E uma das coisas que acontece muitas vezes, não, está muito à frente, vamos cortar-lhe no EQ. O problema é que quando começas a cortar no EQ do violino ou de qualquer instrumento, ele vai ficar tão fininho, que depois é pointless teres lá um violino por dentro. Não soa violino, mas ali tens um sintetizador. Então, a ideia é deixar as orquestras com o espaço que os instrumentos e a textura e o próprio instrumento exigem para a sua textura. E é o grande desafio que eu sinto, e que acabo por ter que mexer na guitarra em detrimento da orquestra, mas não em termos rítmicos, mas sim em termos harmónicos. Aquilo que eu mais gosto de fazer é utilizar open chords, utilizar acordes com harmonias que causem twists na música, coisa assim. Sou obrigado a... Posso fazer a harmonia, mas não fazer um acorde de 6 notas, mas se calhar ter que jogar só com 2 ou 3 notas para acompanhar, mas não para encher tudo, senão perco o fio harmónico da coisa e torna-se bastante mais difícil. Mas é engraçado, temos abordagens semelhantes. Contudo, eu preocupo muito com a voz. Neste último álbum, tudo aquilo que compusemos é tudo a pensar na voz e nos passadores. E a Ana chegou, e nota-se que há uma grande preocupação em você com a voz, e acho que a voz da Ana está com um destaque. Para mim, pela primeira track, porque quando ouvi a Rising, mais power metal. Será mais power metal. E tem um refrão catchy. É uma das grandes preocupações. Se calhar deves sentir o mesmo quando estás a compor para a PT, porque vocês são progressivos. Nós também temos essa veia, embora estejamos a puxar bastante o sinfónico para tentar, para outro caminho, criar coisas mais catchy, mas progressivo muitas vezes temos esse problema, é que as coisas não são catchy. São cool, são fixe, mas não são catchy. E eu sinto muito isso, e então uma das grandes preocupações foi: vamos começar por uma coisa que normalmente é sempre um ponto importante na música, os refrões. Tentar que os refrões, podemos fazer as viravoltas que quisermos, mas tentar que os refrões sejam coisas catchy. Podes ter 150 cordas, podes mudar o tom, podes estar no tempo que for, mas que seja catchy. É um dos grandes desafios que eu senti neste álbum. Acho que resultou até certo ponto. Claro, há momentos para tudo na música, nem tudo tem que ser sempre catchy, mas essa característica também é importante na música, porque as pessoas gostam de ouvir música, sei lá, gostam de ouvir boas melodias. Não gostam de ter um livro de instruções quando estão a ouvir música, gostam que a música entre pelos ouvidos dentro e crie o que tem que criar, não é? É um bocado por aí. Acho que o nosso antigo teclista, o primeiro teclista lá do Paulo Oliveira, depois tínhamos outro, Paulo Silva, que não compunhamos, ele vem da escola clássica, ele tem o conservatório, o piano, o professor de música, aprendi imenso com muitos números. Mas ele dizia sempre: as nossas músicas precisam de livros de instruções. Para o público, é verdade, algumas precisam. Isso é uma boa expressão. Olha, vamos ouvir o concerto de Levi Teles, está aqui o livro de instruções das músicas. Mas sabes, o cómico disso é que é fixe para nós músicos. O público
não está muito preocupado se as músicas estão grandes, não está preocupado. E é verdade, eu também sou público. E tenho que olhar e perceber que é verdade. Está preocupado que a música nos diga alguma coisa, nos transmita, nos dê uma mensagem, nos faça sentir ou alegres ou tristes ou deprimidos ou nostálgicos, whatever. Porque todos nós gostamos de nos sentir tristes. Parece um paradoxo, mas é verdade. Faz parte. Porque faz parte. Não sei se. Lá está, é só uma questão de. É um sentimento e toda a gente passa por todos eles. Por isso. E a música serve para isso, para nos ajudar em todos eles. Como é que aprendeste? Aliás, o que é que te fez entrar na guitarra? Eu comecei a tocar guitarra porque jogava Guitar Hero. Eu sabia Guitar Hero. Muito bom! Olha, querias ser um guitarrista igual. Opa, mas a cena é que esse jogo e essa coleção de jogos são vários, foi muito importante para o revival da guitarra. Acho que imensos guitarristas da minha geração começaram, tipo o Maia, o baterista do SPT, começou a tocar bateria também, acho eu, tipo, muito inspirado. Aliás, eu acho que ele começou a tocar guitarra por causa do Guitar Hero também. Tenho ideia, eu não tenho a certeza. E muita gente, assim, da minha idade, falou assim, começou a tocar por causa do Guitar Hero. Uau! Man, é fixe? Obviamente, quando começaste a tocar guitarra, eu já tocava, não é? Eu nunca me puxou o Guitar Hero, olhava para o Guitar Hero e dizia assim: como é que 4 botões? Não, esquece, não dá na minha cabeça. Se eu tinha ali 4 botões, eu vou andar à procura das cordas. Mas sabes o que era fixe? Eu acho que o principal do Guitar Hero em ter trazido muita gente foi a exposição das músicas que estavam no Guitar Hero a crianças, estás a ver? Ou a adolescentes, ou meninos adolescentes, whatever. Foi a exposição que o jogo deu. Opa, bandas tipo Metallica, Kiss, Slipknot, Megadeth. Tinha lá uma tinha Hunger Team, não era? Ou era o Holy Wars? Eu cheguei a ver qualquer coisa disso. Eu sei que no 5 tinha a Sweating Bullets. Sweating Bullets! Hello me, meet the real me. Yeah. In my misfits and way of life. Eu adoro essa música. Mas por acaso tenho uma questão para ti que é como é que tu sacavas as músicas e aprendeste a tocar guitarra numa altura em que não havia internet? E se calhar, sei lá, não sei, não era tão fácil, não dava para ver, sei lá, as técnicas mais corretas para tocar os solos que tu querias aprender, sei lá, não era muito fácil aprender nessa altura. Não sei se havia já professores, sei lá, cá em Portugal, que soubessem tocar. Isto vai de soar estranho, mas eu nunca tive nenhum professor. Nenhum professor de música. Tive muitos. Amigos, conhecidos. Quando eu andava no liceu, eu andava na trofa. A trofa disse que centro de músicos que me dizem muito. Só malta a tocar cenas fixe. Eu aprendi muito a vê-los, a acompanhá-los, conversar com eles. O Filipe, apesar de também de nós de música, passávamos mais tarde a conversar de música, e eu mostrava mais ou menos guitarra. E felizmente eu sempre tive muita memória fotográfica. Claro que a tocar guitarra, se estás de perto é uma coisa, mas a tocar guitarra da televisão, os olhos enganam muito. Muitas vezes penso que está a fazer uma coisa e não é nada disso. Por isso eu digo, se tiver que dar uma opinião é ouça primeiro. Não se fie por aquilo que estão a ver no ecrã. É ouvir aqui é importante. Mas, quando estás a ouvir, assim como quando a gente está aqui, ouvir e ver fixo muito mais rápido. Muitas vezes ir para casa, estava ali horas a praticar. Claro. Mas a minha questão vem muito de praticavas o quê? Como é que tu sabias o que é que tinhas que praticar? E como é que aprendias essas coisas? Porque muitas das coisas eram literalmente a tirar do ouvido. E outras, tinha um colega no liceu,
Na altura tínhamos as revistas como a Guitar World e outras pessoas que às vezes traziam pautas com tablaturas. E aí foi quando eu aprendi a ler um bocadinho de tablaturas. Não sabia ler pauta na altura. Mas eu ler um bocado a tablatura e depois de ler a tablatura ia tirar umas músicas, só que nunca vinham músicas na revista que eu queria tirar. Eu estava sempre esperando alguma coisa da Remédio e muito. Mas havia um colega meu que ao volta e meia sacava umas pautas, não sei de onde, e imprimia-as naquelas impressoras de agulhas antigas, que era o trabalho dos pais. Eu dava e arranjava uma foto. Vamos gravar. Vamos curtir. Não pôr isto tudo depois. Mas eu sabia que